Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Evandro Cini e este é o Item Mais da CNN. Eu sei que ninguém gostaria de começar o ano com uma notícia dessas, mas janeiro de 2021 pode ser um dos piores meses da pandemia do novo coronavírus. Esse é o receio de vários médicos e especialistas. E o Dr. Anthony Fauci, o epidemiologista, diretor do Instituto Nacional de Saúde, foi escolhido para ser o principal especialista do futuro governo Joe Biden, disse em uma entrevista à CNN que o pior ainda está por vir, apesar da gente já estar no pior mês dessa pandemia no país. A razão pela qual estou preocupado e meus colegas da saúde pública também estão preocupados é que poderemos ver um aumento pós-sazonal depois do Natal e do Ano Novo e, como descrevi, como um aumento repentino. Porque se você olhar para a inclinação dos casos que vivenciamos, quando entramos no final do outono e logo no início do inverno, é realmente bastante preocupante. Os infectologistas americanos têm uma evidência bem forte para temer um aumento de casos depois das festas de fim de ano. O feriado de Ação de Graças, um dos mais tradicionais por lá, fez o deslocamento dos americanos aumentar até 23% em um único dia. O resultado foi um recorde nacional de hospitalizações pela Covid-19. E olha, se você pensa que esse cenário se aplica só aos Estados Unidos, escuta só essas notícias do que aconteceu aqui no Brasil durante as últimas semanas. Cidades turísticas estão registrando aglomerações, mesmo diante de medidas mais restritivas. Em Goiás, as cidades de Pirenópolis e Caldas Novas são exemplos disso. O que se vê nas duas cidades é desrespeito às regras de distanciamento social. Mais uma vez, temos notícias de festas acontecendo em plena pandemia, sem distanciamento, sem uso de máscaras, sem nenhum respeito, né? Quem está promovendo uma festa, que não é uma festa qualquer, é uma festa enorme no Rio de Janeiro, é o Neymar, jogador de futebol. Ele tem uma mansão em Mangaratiba, que fica na chamada Costa Verde aí do Rio de Janeiro. E segundo a apuração da CNN, o evento vai ter 5 dias. E o Rio de Janeiro está incluído nessa bandeira vermelha de alto índice de contaminação, né? São mais de 14 mil mortes só aqui na capital fluminense. São 160 mil registros de casos da Covid-19. Mesmo em São Paulo, que decretou o retorno para a fase vermelha durante os dias de feriado, a taxa de isolamento se manteve bem baixa. Tanto na véspera do Natal quanto na do Ano Novo, menos da metade dos paulistas ficaram isolados. Tudo indica que o alerta emitido pela Fiocruz no começo de dezembro pode mesmo se concretizar. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, as viagens e as reuniões de família devem fazer aumentar os casos de Covid-19. Essa nota técnica da Fiocruz é bem preocupante, fala sim num colapso do sistema de saúde. Os especialistas identificaram, que houve um aumento muito grande de casos de novembro para cá. E o pior, essas pessoas que precisaram de atendimento médico nesse período encontraram unidades de saúde mais despreparadas do que as que tiveram que ser internadas mais para o início da pandemia. Neste episódio do Item Mais, a gente fala sobre o impacto que as festas de fim de ano vão ter sobre a pandemia. E quem me acompanha neste bate-papo é o mestre em saúde pública e também epidemiologista Márcio Bittencourt, que é pesquisador do Hospital Universitário da USP. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar com o senhor. Obrigado pelo convite. A gente deverá ver em números os efeitos dessas reuniões, das festas, dos encontros de fim de ano e quando que isso deve aparecer. Primeiro, a gente tem uma expectativa de algum aumento na taxa de infecção, na taxa de internação, eventualmente na taxa de óbitos relacionado ao final do ano, pelo aumento do contato interpessoal. A transmissão se dá de uma pessoa para outra por via respiratória, mas de uma pessoa para outra. Então, a nossa expectativa é que, não só do Natal, mas desde um pouco antes do Natal, até um pouco vindo de outubro para cá, tem tido um aumento progressivo no contato interpessoal, na flexibilização das medidas, e a nossa expectativa é que isso vem cumulativamente aumentando a taxa de infecção, a taxa de internação e a mortalidade associada à Covid-19.
Como foi mais intenso no Natal, nossa expectativa é que tenha mais um aumento posterior ao Natal e ao Ano Novo. Para esse período, a nossa expectativa é que demorem algumas semanas para o resultado aparecer. Normalmente, a forma que a gente pensa é, depois da exposição, você leva de 5 a 7 dias para manifestar sintomas. Depois do período que você manifesta sintomas até fazer o teste, eventualmente até ter uma piora clínica e precisar de internação, você está falando aí de alguma coisa variável de 5 a 10 dias. Então, só aí até potencialmente a pessoa ter o diagnóstico ou internar, a gente está falando de pelo menos 2 a 3 semanas. Se a gente for falar em morte, em aumento na taxa de óbitos, a gente vai estar falando em mais 2 a 3 semanas, dependendo da qualidade do atendimento, de procurar o hospital. A gente pode estar falando aí de mais 2 a 4 semanas até o óbito. Sem falar no atraso de reportagem dos dados, que existe um atraso até a coleta pelo governo, tanto dos casos quanto das internações e dos óbitos. Então, até acontecer, a gente está falando para casos de alguma coisa de 2 a 4 semanas, para internações um pouco mais, para óbitos ainda um pouco mais o atraso do governo. Então, o mais provável é que o reflexo numérico nas estatísticas do governo comece a aparecer para casos na segunda metade de janeiro, ou talvez até mais perto do final de janeiro, e nos óbitos isso se torne mais intenso ainda mais para frente, ou mais para o final de janeiro, talvez até começo de fevereiro. É importante destacar também que eu estou falando da transmissão no contato direto do evento Natal, o evento Ano Novo, o evento das festas agora. Mas vale lembrar que depois do contato inicial, por exemplo, se eu for visitar a minha família e eu pegar a Covid na minha família, eu posso voltar para minha casa e passar a Covid para os meus familiares. E aí você tem uma segunda ordem, uma segunda leva de continuidade desse efeito do Natal e eventualmente até uma terceira ou quarta, quando meus familiares eventualmente poderiam contaminar outras pessoas, nesse exemplo que eu estou dando. Então, o aumento a gente começa a ver nesses prazos que eu falei, mas ele pode se estender muito mais se a transmissão continuar de forma progressiva nas próximas semanas. Agora, doutor, nós acompanhamos também muitas festas aí de Ano Novo, viradas do ano na beira da praia, em locais abertos, e muitos organizadores dessas festas justificando exatamente isso, que o fato delas serem ao ar livre e também terem a exigência do uso de máscaras protegeria os visitantes, mas nós acompanhamos ali algumas com milhares de pessoas. Mesmo que elas estivessem usando máscara e estando ao ar livre, elas correm um sério risco da contaminação pela Covid-19? Então, obviamente, falar de forma geral tem as suas limitações, porque cada evento e cada forma pode ter sido feito de uma forma diferente e, eventualmente, pode até ter sido que tem algum evento com um risco menor. Mas a gente considera que o risco está associado à quantidade de pessoas, à proximidade entre as pessoas e à duração desse contato. Pior ainda se for sem máscara, pior ainda se for em lugar fechado. Mas mesmo em lugar aberto, se a quantidade de pessoas próximas, a menos de 2 ou 3 metros de você, for grande, o risco é maior. Qualquer pessoa próxima já existe algum risco se ela estiver contaminada. Mas mais pessoas, maior o risco de ter alguém contaminado. E se esse contato for mais prolongado, mais do que 15 minutos, mais do que meia hora, mais do que 2 horas, maior ainda. Então, a maior parte dos eventos que eu vi as imagens, a gente está falando de eventos onde a distância entre as pessoas era menor do que 2 metros, a quantidade de pessoas no evento e próximas umas das outras era grande e a duração desse contato era prolongado. Se é nessa condição, o risco é, sim, substancialmente aumentado. Se você me disser, por exemplo, tem uma foto de alguém na praia que existe distanciamento entre os guarda-sóis, cada guarda-sol tem só sua própria família, é um exemplo onde o risco não seria tão aumentado, por exemplo, ao ar livre. Então, existem circunstâncias de ambiente ao ar livre que, se for um espaço amplo, como, por exemplo, uma praia muito ampla, com poucas pessoas, a gente pode considerar de um risco baixo. Então, como eu falei, depende de quantas pessoas tem, quão próximas elas estão umas das outras e quanto tempo elas passam próximas umas das outras. Para as festas, para as baladas, para shows, a maior parte deles se enquadra em padrões de maior risco, porque, como eu falei, tem essas características de quantidade, proximidade e de duração. Agora, doutor, falando um pouquinho sobre as consequências disso para os hospitais das capitais, aqui em São Paulo, por exemplo, eu confirmei, com a Secretaria Municipal da Saúde que 2 hospitais públicos da Zona Sul de São Paulo já estão com 100% dos leitos de UTI ocupados por conta da Covid-19. No restante da capital de São Paulo, os hospitais já têm mais de 60% de ocupação dos leitos de UTI. O que a gente pode esperar, então, agora, depois dessas festas, não só aqui para São Paulo, mas também para outras capitais importantes do país? Tem várias formas da gente entender a ocupação hospitalar relacionada à Covid. O primeiro é o número absoluto, quantas pessoas estão internadas ou quantos casos novos foram internados
quer seja em enfermaria, quer seja em UTI. A quantidade total de casos e o seu aumento indica para a gente que a transmissão na comunidade está aumentando, está rápida, está acelerada, está intensa, e é um marcador de que a pandemia continua progredindo e indica para a gente a piora comunitária, que são os parâmetros que mais importam. Apesar do governo insistir na taxa de ocupação, quantos por cento dos leitos estão ocupados ou livres, para a gente, o que mais importa é o quanto numericamente tem. Está aumentando a quantidade, está piorando a pandemia, que é o que a gente tem visto em São Paulo e no sul do Brasil, na maior parte do país. Na verdade, mais ou menos desde fim de outubro, começo de novembro, existe esse aumento progressivo que talvez piore aí com as festas de fim de ano. Com relação ao percentual de ocupação, obviamente que quando a gente atinge uma saturação completa do sistema, isso pode virar uma coisa até bastante complicada, quando você tem mais do que 80, 85 ou 90% de ocupação. As pessoas às vezes imaginam que é um sistema que quando você diz que está 90% ocupado é porque tem 10% de vagas, e não é exatamente assim. Às vezes as pessoas imaginam que dá para ocupar tudo até 100%, mas você tem que imaginar que uma vez que alguém tem alta ou que alguém morre, esse leito fica vago. Mas esse leito fica vago para ser higienizado, para limpar o leito, para preparar para receber o próximo paciente, para planejar o recebimento, que às vezes é um paciente que vem de outra unidade de saúde, de outra cidade até, isso pode levar horas no transporte. E nesse tempo, entre aspas, o leito está vago. Então existe um tempo de turnover até a reocupação do leito, que demora algumas horas. Então, quando a gente tem 95% de ocupação, muitas vezes o que está livre no sistema é simplesmente a rotação de um paciente para o próximo. Além disso, quando o sistema está muito perto de saturar, está quase lotado, você começa a segurar os pacientes. Olha, eu só tenho mais uma vaga, eu vou segurar para o caso muito, muito grave, porque senão não vai ter onde pôr e no pronto-socorro não resolve. E às vezes as pessoas deixam no pronto-socorro mais tempo com um paciente de gravidade moderada que em outras circunstâncias estaria sendo atendido na UTI. Mesma coisa para leito de enfermaria. A hora que você chega numa ocupação mais alta, você começa a evitar, a tentar segurar ao máximo a internação para não saturar completamente o sistema. Então, um sistema de leitos com 90%, às vezes até 85% de ocupação já é um sistema saturado, porque ele começa a ter efeito em cascata para o sistema de saúde inteiro. Além disso, quando a gente fala, a cidade tem 70% de ocupação, ela não é 70% igual na cidade inteira ou no estado inteiro. Tem lugares onde está 90%, tem lugares, como você falou, onde está 100%, e tem lugares onde está 60% ou 50%. E a gente não tem necessariamente uma facilidade tão grande de transferir. Não dá para você levar um paciente de Presidente Prudente para São Paulo ou para Santos o tempo inteiro. Então, muitas vezes, quando a gente olha só o número global de vagas, dá a impressão que o sistema ainda tem lastro, ainda tem espaço, e às vezes não tem tanto espaço. Uma parte da cidade já está sem espaço e não consegue, às vezes, drenar para outra parte da cidade. Então, eu acho que o número total de ocupações preocupa muito, porque indica que está progredindo, e o percentual de leitos ocupados é uma métrica mais complicada de utilizar. Enfim, eu acho que o percentual nem sempre é tão simples, ele é um pouco mais variável, mas em geral, a gente tem uma impressão de que existe alguma capacidade no sistema, mas ela é muito irregular, e o percentual nem sempre é o melhor marcador de quanto a gente consegue usar ainda do sistema hospitalar. E, doutor, o Instituto Adolfo Lutz confirmou aqui no Brasil que nós temos casos de pessoas infectadas pela nova cepa do coronavírus. É uma mulher de 25 anos e um homem de 34 anos. Neste caso, essa descoberta, inclusive de cepas que possam ter um maior índice de contaminação, isso agrava ou aumenta a preocupação neste momento, depois das festas de fim de ano? É esperado que o vírus sofra mutações ao longo do tempo. Inclusive, um dos motivos pelos quais a gente quer ser muito agressivo na contenção do vírus é que quanto mais ele circula, maior a probabilidade de ele sofrer uma mutação. Grande parte dessas mutações não tem impacto nenhum. Algumas mutações vão ter impacto na capacidade do vírus se transmitir, na forma como ele se transmite, na intensidade, e eventualmente algumas podem ter impacto na gravidade da infecção, na potencial letalidade que o vírus leva. Então, existe uma variabilidade muito grande, o vírus vai mudando com o tempo, e cada variante do vírus pode ter impacto ou não. Esta variante, em particular, B117, que o pessoal tem falado, que foi encontrado no Reino Unido, tem chamado a atenção. Tem uma outra variante que é da África do Sul, que também tem sido descrita como de um padrão diferente, apesar de não ter sido ainda tão investigado, tão disseminada no mundo inteiro. Mas o que essas duas variantes têm em particular é que ambas aparentemente tornaram o vírus mais fácil de transmitir. Então o vírus passa de uma pessoa para outra de forma mais fácil, ou mais rápida, ou mais intensa. Então o que significa que ele vai infectar mais gente. O que isso preocupa é que uma variante com esse padrão tem a capacidade de, inclusive, ocupar
mais, entre aspas, mais mercado. Como ela transmite mais rápido, é o mais fácil, ela vai pegar mais gente, ela vai acabar sendo, ao longo do tempo, a cepa dominante, ou a variante dominante, onde ela chegar, porque ela consegue se espalhar mais do que a outra. Então esse é o primeiro problema, ela tem uma probabilidade maior de ocupar mais espaço. O segundo problema é que mesmo ela não sendo mais letal, uma vez que você pega, ela não mata mais, como ela pega mais gente, ela pode no total matar mais gente. Então vamos imaginar que a cepa antiga ia conseguir infectar 100 pessoas. Se a cepa nova consegue infectar 120, vamos imaginar, de forma teórica, não é a realidade, mas vamos imaginar que morre 1%. Se fossem 100 pessoas, morreria 1. Se fossem 120, morreria em média 1,2. Então você tem um aumento proporcional também na mortalidade. Então o que preocupa é que essa variante é mais difícil de ser controlada com as medidas comunitárias. Você precisa ser mais intenso em máscara, em distanciamento, em isolamento de casa, em quarentena de contato, em todas as estratégias para conseguir conter. Então, significa que a gente tem que ser mais agressivo no que a gente estava fazendo antes, é o que o Reino Unido está fazendo agora. Eles estão fechando cada vez mais, porque eles não estão dando conta com a estratégia de fechamento antigo, que funcionou das outras vezes, não está funcionando mais agora. Então, se essa variante do vírus conseguir se tornar mais prevalente, mais disseminada no Brasil, a gente pode ver uma nova aceleração ou um aumento da aceleração na contaminação no país e uma dificuldade maior para as medidas que a gente estava usando controlar a infecção. Se a gente deixar isso continuar de forma menos controlada, a gente pode ter exatamente o mesmo impacto que o Reino Unido está tendo agora. E o que eles estão vendo no Reino Unido agora é que eles não estão dando conta da demanda hospitalar, não tem leito no hospital, não tem leito de UTI, está cancelando cirurgia letiva, está cancelando cirurgia de urgência e o sistema de saúde está ficando completamente saturado. Então essa é a principal preocupação que a gente tem com essa modificação. Além disso, essa descrita nova variante do vírus, em alguns testes, em alguns tipos de exames que a gente faz, ela pode não ser tão fácil de detectar. Se isso acontece, o outro problema é que o seu exame de Covid vem negativo, mesmo que você esteja com Covid, se for dessa nova variante. Em alguns testes, não são todos os testes que a gente está usando que isso acontece. Mas se isso for uma proporção grande dos testes, a gente vai ter muita gente que acha que não tem Covid, que testou e deu negativo, que por ser essa nova variante não percebeu no exame, e a pessoa acaba circulando e acaba transmitindo ainda mais o vírus para outras pessoas. Então, é uma outra preocupação adicional que a gente tem com essa nova variante que está aparecendo agora. Ou seja, as restrições impostas agora nesse fim de ano por alguns municípios que sequer barraram as festas podem ser insuficientes. Sim, eu pessoalmente não gosto exatamente da palavra restrição, porque eu acho que algumas medidas são restritivas, mas nem todas elas são. Então, eu prefiro chamar de medidas de controle de transmissão interpessoal, que é o que todas elas são, mas sim, as medidas implementadas para controle de transmissão interpessoal podem não ser suficientes. Não é que elas não são úteis, elas podem não ser suficientes, mesmo sendo úteis, não ser suficientes para conter uma nova aceleração na transmissão viral, se essa nova apresentação do vírus for realmente a forma dominante, ou a forma prevalente, pelo menos uma forma importante no Brasil. Até o momento isso não parece, apesar de ter alguns casos no Brasil, até o momento isso ainda não parece ser o caso. Para a gente finalizar, existe alguma forma, então, segura de pessoas verem outras ou, nesse momento, ainda é preciso paciência, enquanto a gente não tiver uma vacina aprovada aqui no país? Eu acho que, assim, ver outras pessoas depende do que a gente quer dizer com o ver outras pessoas. Obviamente, uma coisa que não tem dúvida de que é tranquilo de ser feito, mas qualquer contato distanciado é seguro. Quer seja o contato via telefone, quer seja o contato via videochamada, quer seja o contato pessoal mais distante ou com anteparo físico. Então, se você vai encontrar alguém muito rapidamente, a pessoa está mais distante de você, o risco é muito baixo. Se você precisa encontrar com alguém, tem alguma necessidade, forem só 2 ou só 3 pessoas, um grupo pequeno, onde é em ambiente aberto, está sendo mantido um distanciamento acima de 2 metros, de preferência de máscara e, se possível, por uma duração não prolongada de tempo, dá para se considerar razoavelmente seguro. Então, se eu for encontrar com o meu pai ou com um amigo, porque precisa acontecer, porque existe algum motivo particular, isso é feito sentado em 2 mesas separadas, com 3 metros de distância em área aberta, de máscara, o risco é extremamente baixo. Então, algumas coisas podem ser feitas, mas da forma como a gente estava acostumado a fazer antes, se encontrando em 30 ou 40 pessoas para uma festa num ambiente fechado, eu acho que não tem como a gente dizer, neste momento, que é uma estratégia segura em termos de contaminação. Se é até esperar a vacina, levando-se em conta a nossa falta de estratégia no Brasil, infelizmente é difícil de dizer
que vai ter controle da transmissão do vírus de outra forma. Em teoria, se a gente tivesse ou conseguisse, ou pelo menos se esforçasse para reduzir a transmissão comunitária, a gente podia chegar numa situação onde, mesmo sem vacina, a transmissão na comunidade está tão baixa que a gente pode ser muito mais flexível nas medidas de controle da transmissão interpessoal, que é o caso de coisas que estão acontecendo, por exemplo, na Austrália, na Nova Zelândia, em Taiwan, eventualmente até alguns exemplos de coisas da China, além de outros países, que onde o vírus está tão pouco presente que muitas dos contatos diários estão podendo acontecer com menos restrições. Agora, na realidade brasileira e com a falta de planejamento de estratégia do Brasil, acho difícil, pelo menos no curto, médio prazo, exceto com uma vacinação mais ampla, que a gente possa dizer que os contatos são completamente seguros, porque o vírus está circulando de forma intensa na comunidade. Então, enquanto ele estiver circulando de forma intensa, existe sim um risco razoável de contaminação. Márcio Bittencourt, que é epidemiologista e também mestre em saúde pública, muito obrigado por conversar com a gente, nos ajudar nestes esclarecimentos e também a levar informação para quem nos ouve. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. E para você também que segue junto aqui com o Item Mais, muito obrigado pela companhia e até a próxima.